Boa noite. Estamos aguardando a entrada do deputado Daniel. Logo, logo começaremos o nosso diálogo para buscar uma aproximação entre os associados da Adpergs e os legisladores. O objetivo desse debate é trazer para os associados e para o público em geral o conhecimento daquilo que que pensam os legisladores nesses tempos de pandemia. Este debate, esta conversa, na verdade, é uma iniciativa da Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, que convida a cada um de nós membros, dentro das suas possibilidades de tempo e de organização, contribuir e participar, oferecendo um tempo de diálogo com os legisladores, seja de âmbito federal, seja de âmbito estadual, para que possamos entender melhor como se organiza o processo legislativo, como funciona a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa nesses tempos de pandemia, de modo que possamos facilitar o diálogo da classe com os legisladores. Vejo aqui já uma forte participação dos colegas, de eleitores do deputado Daniel, amigos, saúdo a participação de todos. Trata-se de uma iniciativa absolutamente republicana, em que se busca, sobretudo, aproximar as pessoas, melhorar o diálogo. Estamos aguardando o deputado Daniel, que logo, logo estará conosco. Recebi a mensagem aqui de que o deputado Daniel já está entrando. Logo, logo, já teremos a sua presença aqui. Já estamos aqui. Olá, meu amigo deputado Daniel. Como é que estão as coisas por aí em Brasília? Tudo bem, Lucas? Me escutas bem? Me ouves bem? Muito bem, muito bem. Que maravilha, um prazer poder estar aqui conversando contigo, junto com todos os seguidores aqui da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Um prazer imenso dessa oportunidade de a gente conversar um pouco aí sobre esse momento do cenário político nacional. Estou à disposição. Vou ajustando aqui talvez a minha luz para dar uma melhorada talvez um pouco. Certo. Deputado, como nós já havíamos conversado, essa é uma iniciativa da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, que visa, sobretudo, aproximar
aproximar os legisladores da Defensoria Pública, para que nós possamos trocar ideias, entender como pensam os legisladores, notadamente em tempos de pandemia. Tanto que a série de debates que vem sendo promovida é Ação Política em Tempos de Pandemia. Tivemos a participação de outros colegas seus, o deputado estadual Gabriel Souza, a deputada Maria do Rosário, e agora temos a sua presença aqui, para quem não conhece, o deputado Daniel. O deputado Daniel representa o Rio Grande do Sul na Câmara Federal, é um deputado que é do partido do PSDB, é um deputado que representa a Zona Sul do Estado, notadamente, e que tem como profissão o jornalismo, é empresário também, tem formação em Direito, é bacharel em Direito, como nós, e tem como característica principal do seu mandato a redução dos privilégios. Para quem se aproxima um pouco do nosso deputado, a gente pode perceber que as suas iniciativas, em sua maioria, buscam a racionalizar o uso do dinheiro público. Daí que foi proposto pelo senhor, junto à Câmara dos Deputados, a redução em 50% da cota parlamentar agora no período de pandemia. Também foi proposto pelo senhor o não pagamento do auxílio mudança para os deputados que se reelegem. Também é muito importante ressaltar a iniciativa de economizar no gabinete. A informação que eu tenho, como eu lhe acompanho por vínculos de amizade, é que o seu gabinete, nesse período que o senhor é deputado em primeiro mandato, há agora 20 meses aproximadamente, o seu gabinete economizou 523 mil reais. E, além disso, um deputado muito proativo, que já conseguiu trazer de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul mais de 22 milhões de reais. Cuida do dinheiro público, pelo que a gente acompanha. Poderia ter 25 assessores, tem 11. E com isso dá conta do recado, fazendo um belo trabalho. Então, eu saúdo a sua presença nessa live, deputado. Saúdo o seu trabalho. E o papo é livre. Seja bem-vindo à Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutor Lucas Loreia. Já nos conhecemos aí há um longo tempo, estudamos juntos na mesma escola, no ensino médio, né, em Pelotas. E é um prazer poder estar aqui conversando contigo, que já nos conhecemos há um bom tempo. Quero aqui saudar a todos os defensores, a todas as defensoras públicas do Estado do Rio Grande do Sul, em teu nome, em nome da defensora, da doutora Juliana, que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, e falar que a política ela é feita justamente desta forma, dialogando, conversando, ninguém é dono da verdade, ninguém tem razão 100% em tudo, e é por isso que desde o primeiro dia que eu ingressei na política, em Pelotas, né, candidato a vereador em 2016, nas últimas eleições municipais, o meu objetivo foi justamente estar próximo das pessoas, com transparência, trazendo eficiência ao serviço público. Todos nós sabemos que a política, infelizmente, está com descrédito há alguns anos já no Brasil. Nós precisamos reverter esta situação, virar essa chave e mostrar que a política é essencial. Não estou falando aqui nem da velha e nem da nova, estou falando da boa política. Isso é fundamental. E nós que estamos aí num ano eleitoral e vamos passar por um processo eleitoral, é importante que todo cidadão brasileiro possa saber que, primeiro, por mais que não goste, a política ela nunca vai acabar. Por mais que não goste, prefeitos e vereadores serão eleitos neste ano. E é importante que todo cidadão possa exercer a cidadania, escolhendo aqueles candidatos que possam lhe representar no executivo e no legislativo. Então, não adianta a gente terceirizar as situações, não adianta a gente fugir das situações, porque cabe a nós, como povo brasileiro, elegermos aquelas pessoas que vão, de fato, transformar as nossas vidas através da política. Então, algumas pessoas utilizam, doutor Lucas, um discurso de que há um salvador da pátria
que uma pessoa vai resolver os problemas de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Não é verdade, não é por aí. Nós mesmos somos as soluções dos nossos problemas e dos nossos desafios. Eu não tenho a pretensão de, em 4 anos, como deputado federal, ou em 8, ou em 20, enfim, resolver todos os problemas. A cada momento, apresentam-se problemas e desafios que os gestores, principalmente no executivo, têm o papel de apresentar soluções. Nós, no legislativo, de modernizar uma legislação muitas vezes ultrapassada. Nós temos aqui a possibilidade no Congresso Nacional de preencher lacunas onde a sociedade se enxerga e aonde tanto necessita-se. Então, acho que a boa política, e esse é a narrativa que eu costumo usar, doutor Lucas, na ferramenta de que a política ela só faz diferença se a gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor. Se a gente não conseguir isso, temos que achar uma outra atividade para fazer. E como tu bem falavas, eu tenho na política uma missão. A minha vocação, a minha profissão não é essa. Eu sou jornalista diplomado, sou bacharel em Direito também diplomado, me formei nos 2 cursos superiores na Universidade Católica de Pelotas. Tenho também um gosto muito pelo empreendedorismo. Então, é importante que nós possamos enxergar a política como uma missão, não como uma profissão. Eu aproveito a deixa para falar aqui para os nossos seguidores. Muitas vezes eu sou questionado em algumas entrevistas de rádio, jornal e televisão a respeito sobre a renovação da política. E aqui nas últimas eleições de 2018, nós tivemos uma renovação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Agora, quando as pessoas me perguntam, bom, mas mudou realmente? Renovou? Eu digo, renovou. Se a gente for ver, renovou. Mas o DNA segue o mesmo. A genética segue no Congresso Nacional com os netos, com os filhos de ex-deputados federais, senadores. O que eu quero dizer é que a gente precisa renovar também, não um nome. A gente precisa renovar o nome, a gente precisa renovar o comportamento com o dinheiro público, a gente precisa renovar a prática da política. É isso que nós temos nas mãos em todo o ano eleitoral. Então, acho o que voto é um instrumento muito poderoso, né? O voto é um instrumento muito poderoso e a política é o instrumento mais poderoso de todos. Já dizia um deputado, amigo meu, também aí de Pelotas, hoje não mais deputado, ex-deputado, deputado Chiarelli, que a política é a arte de melhorar a vida das pessoas. E a única solução, sem conflito, que faz com que a sociedade humana evolua. Através do consenso, do diálogo, da conversa e da necessidade de renovação. Né, deputado? O senhor é uma bela novidade da política do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Tenho certeza que o seu futuro é auspicioso. Deputado, encaminhando a nossa conversa para o lado da pandemia. Primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Olhando para o Brasil, hoje, onde nós acertamos e onde nós erramos enquanto sociedade na condução dessa situação toda, dessa crise? Olha, nós estamos passando, doutor Lucas, por um momento que ninguém imaginava. 2020 era o ano de retomada, era o ano de crescimento da economia. No primeiro ano da legislatura, ano passado, 2019, o Congresso Nacional aprovou reformas importantes, como a reforma da Previdência. O Brasil tinha tudo este ano para... O Brasil e o mundo, mas eu digo o Brasil porque vinha em uma fase muito complicada, turbulenta, e 2020 foi o ano atípico, não só para nós, mas para todo o mundo, o ano da pandemia do Covid-19. Eu quero dizer o seguinte, o tema ele não é fácil de tratar, não vem com manual de instruções, faça por aqui, tome essas medidas, siga esses protocolos, então, porque é uma experiência nova para os gestores. Então, tomar decisões é um fato difícil. Agora, nós não podemos fugir à ciência, fugir à pesquisa e desmerecer pessoas que estudaram, pessoas que se dedicaram a sua vida para a ciência.
E aí, quando a gente se encontra, se depara com uma situação como essa, de pandemia, é necessário nós acreditarmos sim na ciência, acreditarmos sim na pesquisa. E o que a gente viu no Brasil são medidas contraditórias, muitas vezes. Cada governador achou que sabia tratar da pandemia. Cada prefeito, da mesma forma. Temos mais de 5 mil municípios no Brasil. E o presidente da República, por sua vez, também se sentiu no direito. E aí nós temos uma grande interferência de situações, né? Interferências, inclusive, com o judiciário, né? Dando, né, autonomia aos governadores e prefeitos a tomarem as suas decisões. Pois é, essa era a próxima pergunta. A decisão judicial no Supremo Tribunal Federal, no sentido de dar autonomia para cada um dos entes da federação para decidir a forma de condução da pandemia, no seu entendimento, prejudicou a boa condução política da crise? É um tema que caminha paralelo. Como eu dizia, doutor Lucas, é importante que a gente saiba o seguinte. Na minha posição, o presidente Bolsonaro tomou decisões importantes de liberar recursos na parte da saúde, na parte da economia, abriu o cofre da União, porque nós vimos pessoas perdendo os empregos, e ainda temos essa situação, quem tinha os seus negócios com muita dificuldade de pagar a folha, de manter os seus funcionários, e, ao mesmo tempo, nesse mérito do governo federal, nós tivemos, do outro lado, o próprio presidente da República, que é uma referência, que é o líder da nação, que a gente possa... Não estou aqui dizendo se gosta ou se não gosta, não é esse o mérito. Ele é o exemplo, ele é o maior líder que nós temos no Brasil. A gente queira ou não queira, ele foi eleito democraticamente. E o gesto dele foi um gesto, na minha avaliação, muito equivocado. Um gesto onde ele mesmo, em várias manifestações, disse que a pandemia era uma gripezinha, disse que o Covid-19 era uma gripezinha e que ele tinha perfil de atleta e parece que desconsiderou o drama e a dor de milhões de brasileiros que estavam com seus familiares, amigos doentes e que, infelizmente, também perderam, né, essas pessoas. Então, acho que são duas linhas. Não dá para a gente dizer que está 100% errado, nem para dizer que está 100% correto. Eu acho que o exemplo do presidente da República, das suas manifestações, completamente fora daquilo que eu gostaria de ver de um presidente. Porém, é preciso reconhecer que medidas importantes foram tomadas na liberação de recursos, na linha de crédito, na liberação de respiradores, de equipamentos. Eu acho que nesta linha, onde os ministros tiveram autonomia de agir, mérito para o governo federal. Por outra linha, eu acho que não cabe o presidente da República, que não é médico, né, que não é cientista, que não pesquisou o Covid-19, dar suas manifestações, mas, obviamente, né, ele acaba tendo milhões de brasileiros que acabam seguindo o que diz o presidente da República, a gente vê isso, seja no uso de não usar a máscara, seja de tomar medicamentos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte... Há um aspecto simbólico muito significativo na figura do presidente. É como o senhor disse, é a maior referência, é o líder da nação. E o agir dele tem reflexos na realidade, de fato, né? Seguindo essa linha das ações em tempos de pandemia, eu lhe pergunto, no seu ponto de vista e do seu conhecimento, como se comportou a Câmara dos Deputados perante esses fatos, perante o contexto de pandemia, seja na aprovação de leis, como esse estatuto que foi criado, visando a tutelar, a organizar as relações jurídicas durante o período de crise, e também na postura que a Câmara teve de mediar as relações, aliás, o Congresso em si teve de mediar a relação federativa entre União e Estados, sobretudo no que tange à complementação da perda de receita, que aconteceu de maneira muito acentuada logo no início da pandemia. Os estados deixaram de arrecadar ICMS. E pelas pesquisas que eu fiz durante a semana, preparando o trabalho de hoje, foram repassados aos estados mais de 60 bilhões de reais. E como é que o Congresso percebeu e trabalhou
para conseguir resolver essa grande questão econômica? Doutor Lucas, algumas manifestações também do presidente, quero usar o gancho da pergunta anterior, davam conta de que o Congresso não precisa existir, de que pode ser fechado o Congresso, que o STF também, por sua vez, não cumpre o seu papel. O que eu quero dizer para quem nos acompanha agora é que nós podemos ter, né, figuras no Congresso Nacional que não representem, talvez, o que a gente gostaria. Agora, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, da qual eu faço parte e que me orgulho, não pode se resumir a uma figura, a duas ou a três figuras que já estão com a sua imagem desgastada. Nós somos 513 deputados federais que representamos o povo brasileiro e que fomos eleitos legitimamente, assim como o presidente da República também foi eleito, com as suas pautas e com a sua agenda. Então, nós precisamos respeitar os poderes, nós precisamos respeitar o executivo, assim como nós precisamos respeitar o judiciário, assim como a gente espera que a recíproca seja verdadeira. Então, esse discurso que o Congresso não precisa existir, que os deputados estão atrapalhando a pauta do presidente da República, e aonde uma grande massa acaba acreditando nisso, é muito ruim para o Brasil, que já está dividido desde 2018, nas eleições, e que quem ganha com isso não é o cidadão brasileiro, não são os pagadores de impostos. Quem ganha com isso é, infelizmente, essas duas partes divididas, onde não tem diálogo, onde o discurso fácil, muitas vezes, é o que vende mais, é onde a população se agrada mais. Mas precisamos reencontrar o equilíbrio e a moderação. Então, o Congresso é fundamental. E uma dessas pautas é na linha da parte econômica. Muitas pessoas não conhecem, não sabem que o auxílio emergencial de R$600 foi um diálogo feito através do Legislativo com o Executivo. A proposta do governo federal, do presidente, não era de R$600, era de R$500. Então, foi preciso justamente toda uma articulação política necessária. A política ela é feita com quem está na política. E aproveito isso para dizer que muitas vezes as pessoas me apontam o dedo, doutor Lucas, para dizer mas o deputado está em reunião com o presidente Bolsonaro e uma semana depois está criticando o presidente Bolsonaro nas redes sociais ou na tribuna. E eu digo, eu como deputado federal tenho a autonomia e a liberdade para poder ter os meus posicionamentos, defender aquilo que eu acredito, as minhas convicções. Então, estarei com o presidente da República quantas vezes forem necessárias e criticarei o presidente quantas vezes foram necessárias e também irei aplaudir assim que for merecedor, assim como eu disse, dos pontos positivos dessa pandemia. Então, o Congresso Nacional ele é fundamental, ele é peça essencial para a construção de políticas públicas. E nesse momento de pandemia, eu falei do auxílio emergencial, que é algo que uma boa parte da população sentiu, a importância do governo abrir o cofre da União para justamente poder dar esse auxílio. E outros pontos tão importantes foram a aprovação de projetos, né, e que permitiram a arrecadação de municípios e estados, porque com a pandemia, como tu bem colocastes, a receita dos estados e municípios reduziram. Então, com isso, o governo precisou dar esse suporte para, obviamente, os municípios e os estados conseguirem cumprir e honrar os seus compromissos, seja com servidores públicos, com a folha salarial, seja com seus compromissos de repasse aos hospitais. Então, a gente está falando da máquina seguir girando, né? Para quem nos acompanha, talvez possa achar muito técnico o que a gente está falando. O que acontece? Quem tem o poder hoje de emitir dinheiro não são os municípios nem os estados, é a União. Com isso, neste momento de pandemia, foi o que a União fez. Deu suporte aos estados e aos municípios para que conseguissem suprir, né, as necessidades mais urgentes e emergenciais. Então, acho que fica muito claro a importância do Congresso Nacional, por mais que nós possamos ter divergências, o que é natural. O que a gente não pode é achar que apenas uma pessoa no Brasil tem a razão, porque aí sim a gente não vai estar vivendo na democracia.
De fato, de fato. O fato de se buscar um diálogo com alguém não necessariamente impõe que haja uma consonância de entendimento e de interesses e até um vínculo de amizade ou de apoio na política. Né? A política pressupõe o diálogo mesmo com o, entre aspas, adversário, quem ocupa o campo político oposto. Então é perfeita a sua colocação. Aproveitando a linha do auxílio emergencial, deputado, um questionamento que eu vejo de forma muito recorrente nas redes sociais é o posicionamento dos políticos brasileiros sobre a renda mínima universal. Lógico que há dezenas de ressalvas sobre o prisma fiscal quanto ao tema, porque implicaria no emprego de receita muito acentuado, né? E logicamente que o dinheiro é um recurso limitado, mas eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor pensa do tema. Encara com bons olhos? Existe uma viabilidade a médio prazo da implementação de uma renda mínima universal, buscando garantir um mínimo de dignidade aos seres humanos que habitam esta terra do Brasil? Doutor Lucas, deu uma cortada no áudio ali, eu acho que sinal da internet, mas eu compreendi bem. O que acontece? Muitas vezes, nós que estamos na Câmara dos Deputados somos pressionados por posicionamentos diferentes, o que faz parte. É natural. Agora, as minhas posições, elas não são tomadas, nunca foram e nunca serão tomadas por pressão. Seja de corporações, seja de quem pensa algo ou pensa diferente de mim. Então, a respeito disso, é importante que a gente entenda que o Brasil é um país com diferenças gigantes, né? E que nós temos a metade da população brasileira que passa situações que não tem uma renda mínima, que não consegue manter, digamos assim, de forma digna a sua família. Então, nós estamos falando aí de 100 milhões de brasileiros. O que acontece? Tem uma questão social e tem a questão fiscal. Nós não conseguimos separar um do outro. Nós precisamos ter o lado social e se preocupar com esses milhões de brasileiros desempregados, abaixo da linha da miséria, brasileiros que não têm qualificação, muitas vezes, para conseguir, obviamente, uma oportunidade de emprego e que acaba se tornando essa situação uma bola de neve. Então, essa é a questão social que o governo tem o papel, sim, de cuidar. Agora, nós precisamos também ter a responsabilidade fiscal. Nós não podemos ter um Brasil em desequilíbrio, senão nós não conseguimos atrair investimentos, nós não conseguimos fazer deslanchar a economia do Brasil e aí achar o denominador comum, achar o equilíbrio dessa situação, que é a grande chave. Nós tivemos em governos passados o que a gente dizia na época, e muitos afirmavam, que era um sucesso. O governo que ficou há muitos anos entregando dinheiro de forma, através de programas sociais, que eu quero dizer que é importante, porque essas famílias precisam. Agora, nós precisamos achar um equilíbrio. E a pandemia, inclusive, foi um retrato para mostrar como o Brasil está e é vulnerável. Como que nós temos que mudar e encontrar ferramentas para ter o equilíbrio fiscal, não fazer o Brasil voltar ao que foi em 2014, em 2015, numa recessão profunda e, ao mesmo tempo, atender, obviamente, esses milhões de brasileiros que precisam. E a gente percebe, tem posicionamentos já dos nossos seguidores, aqui do nosso amigo, o Felipe Abrantes, que nos acompanha, que tem um posicionamento que é justamente, me permite, eu acho que é mais voltado à economia. E talvez do Otávio, que nos acompanha aqui, mais voltado à questão social. Então, o papel do governo, inclusive do PSDB, quando surgiu, da social-democracia, é poder o Estado poder levantar aquelas pessoas e dar as condições mínimas para que as pessoas com menos condições tenham possibilidade, doutor Lucas, de chegar a ter a dignidade, oferecendo educação, oferecendo saúde, oferecendo, através, seja bolsa, ou seja renda mínima, seja lá o nome que for. O que nós precisamos
é encontrar formas de chegar nessa população. Milhões de brasileiros nessa pandemia não tinham CPF e que tiveram um trabalho redobrado para se conseguir receber o auxílio emergencial de R$600. Era o que se chamava de pessoas invisíveis, né, que foram descobertas com a pandemia, dada a necessidade de alcançar elas determinados valores por meio do auxílio emergencial. Exatamente. E se descobriu aí quase 50 milhões de brasileiros que ficavam alheios às políticas públicas. Aonde e que o Estado viu e agora tem que resolver. Exatamente. Esses milhões de brasileiros apareceram na pandemia, mas eles não eram contemplados nos programas que nós tínhamos e temos até hoje. Então, é necessário passar um pente fino, é necessário olhar esse tema com uma lupa, porque é importantíssimo, doutor Lucas, olhar a questão social. Mas não dá para a gente achar que só de social, só entregar dinheiro vai resolver o problema. Não vai. É importantíssimo estimular a economia e estimular essas pessoas a encontrarem um emprego. A frase não é minha, já é clichê, todo mundo fala, mas eu repito e reforço aqui. O melhor programa social que existe é o emprego. De fato. Deputado, aproveitando esse gancho do equilíbrio necessário entre o social e o fiscal, veio a lume há poucos dias, foi levada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição visando a chamada reforma administrativa, né? Esse é um tema bastante espinhoso, mas que tem tudo a ver com a questão fiscal. É sabido que, de alguma forma, é preciso repensar o serviço público brasileiro de modo a adequar o tamanho da folha de pagamento ao tamanho do Estado. E eu gostaria de ouvir o que o senhor está enxergando, qual é o horizonte dessa reforma administrativa, né? E gostaria de algum outro comentário do senhor nos seguintes pontos, sobre a estabilidade dos servidores públicos e sobre a possibilidade de se outorgar, por meio dessa reforma, ao presidente da República a possibilidade de se extinguir, sem lei, portanto, sem a mediação do Congresso Nacional, órgãos e entidades da administração pública, autarquias, fundações, etc., bem como também a definição das carreiras de Estado, que seria objeto de legislação posterior à aprovação da emenda constitucional. Gostaria que o senhor desse a sua percepção de como isso está sendo encarado no Congresso Nacional. Doutor Lucas, eu vou ser bem objetivo nesse tema e vou ser bem sucinto até para quem nos acompanha, e tenho certeza que temos aqui na audiência vários defensores públicos, servidores do Estado do Rio Grande do Sul e talvez de outros estados da federação. E quero dizer para vocês que, primeiro ponto, a reforma, ela, ao natural, vai ter alterações, vai ter modificações, as emendas serão apresentadas. Então, quem já começou a me mandar mensagens, pode ficar calmo, porque nós temos ainda muito tempo para debater, discutir e apresentar alterações. Esse é um ponto. Segundo ponto, quem acha que a reforma administrativa vai resolver todos os problemas do Brasil, não vai. Repito, não vai. Ano passado, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, essencial para o Brasil. Eu vou voltar um pouquinho a 2019 só para fazer esse gancho. E eu dizia isso ano passado, quando votei a favor da reforma da Previdência, e se tivesse que votar mais 45 vezes, votaria de novo. Por quê? Não é uma questão política, independente de quem ganhasse as eleições, se fosse o Bolsonaro, o Haddad, se fosse até o Cabo Daciolo, que era candidato a presidente, teria que apresentar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era uma questão matemática, não uma questão política. Os dados técnicos demonstravam e demonstram isso, da importância da aprovação da reforma da Previdência. Foi feita. Em nenhum momento eu disse que a reforma da Previdência ia resolver todos os problemas. Nós precisamos entender que o Brasil precisa passar por várias reformas para conseguir deslanchar. Não tem uma reforma salvadora da pátria. Talvez tenha aquela com mais urgência.
Então, foi feita a reforma da Previdência, precisa sim ser feita uma reforma administrativa, precisa ser aprovada. Isso não é um discurso contra o servidor público, que muitas vezes, quando eu dizia na primeira resposta, doutor Lucas, né, muitas vezes o discurso da oposição, de quem é contra por alguma questão ideológica, diz, ele é contra o servidor público, porque isso aqui em Brasília a gente vive muito, no sentido de achar que, olha lá, votou contra os professores, votou contra determinada categoria. Bom, não é assim que funciona. Não é contra ninguém, é a favor do Brasil. Nós não precisamos, não podemos, na verdade, no meu entendimento, olhar nichos, olhar uma árvore. Nós precisamos olhar a floresta toda, olhar a sociedade como um todo. E é claro que a gente tem que compreender as peculiaridades de cada atividade. Por isso que existem as emendas, por isso que existem, né, as alterações. Então, é necessário, sim, fazer a reforma administrativa. Respondendo o Benhur, a reforma política, ele colocou agora aqui, é essencial também. Só vou aproveitar o gancho do Benhur, que colocou, doutor Lucas, para dizer, nós não temos no Brasil mais de 30 ideologias políticas diferentes. É urgente também fazer uma reforma política, diminuir o número de partidos políticos, mudar as regras que nós temos hoje, existentes aqui. Agora, não é só a reforma política administrativa, tributária, previdenciária, que já foi aprovada, e a administrativa é importante. Eu quero dizer, não sou contra o servidor público, pelo contrário, tenho o maior apreço. A minha mãe, inclusive, é servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a reforma administrativa ainda vai passar por um longo debate, vai ter muitas situações. Algumas mensagens que eu recebo é a respeito da estabilidade, que foi colocada pelo senhor, doutor Lucas, e quero dizer o seguinte, a estabilidade é um tema muito sensível, polêmico. Neste primeiro momento, né, de forma muito precoce, eu quero colocar para quem nos acompanha, que hoje nós temos na estabilidade algo que, na minha avaliação, não é justo com o próprio servidor público. Por quê? Vou usar o exemplo aqui, então, eu estava falando dos professores. 2 professores, um que trabalha, se dedica, vai à escola, faz cursos, enfim. E o outro professor, que tem estabilidade também, assim como o outro, é mais um pouco mais, digamos assim, tranquilo, apresenta muitas dificuldades, enfim, e acaba se segurando numa estabilidade. Eu estou falando do professor, mas poderia falar de qualquer outro servidor público. E que, no final do mês, vai ter o mesmo salário. Na iniciativa privada, é bem diferente. É por produtividade. Se um determinado profissional não tiver a produtividade, a eficiência, depois de um determinado tempo, o dono da empresa vai dizer, olha, meu amigo, não dá mais para te seguir trabalhando aqui. Muito obrigado, até a próxima. No serviço público, não é assim, a gente sabe. E o serviço público é para prestar serviço para o público, para a sociedade, que paga os impostos. E eu hoje digo isso porque eu sou servidor público, temporário, mas sou servidor público. E devo prestar contas do meu trabalho para a sociedade brasileira, que paga o meu salário. Então, por mais que o meu serviço seja por 4 anos, o meu mandato por 4 anos, eu preciso prestar contas, dar transparência do que eu uso, do que eu gasto, de como eu voto, de como eu não voto, assim como todos os servidores públicos de todas as áreas, do legislativo, do executivo, do judiciário. Então, é importante que nós possamos analisar com calma, com equilíbrio, porque não dá para a gente também achar, não, tira a estabilidade ou deixa a estabilidade. A conversa é muito maior e é necessário justamente ter este entendimento, né? Mais uma vez eu digo, estabilidade pode ser importante por determinados pontos e, por outro lado, como eu disse, a eficiência do serviço público muitas vezes fica de lado. Quantos memes na internet, para quem nos acompanha, a gente vê, né, nas redes sociais do servidor público atrás do computador, só esperando o tempo passar.
Não é isso que nós, eu digo nós, povo brasileiro, queremos. E também talvez não seja tirando a estabilidade que a gente vai resolver esse problema. Por isso que eu digo, vamos ter um longo tempo de debate na Câmara dos Deputados para poder receber as sugestões, receber as críticas construtivas, e o meu mandato está de portas abertas à disposição de todos que queiram colaborar. Mais uma vez eu repito, doutor Lucas, não sou o dono da verdade, não sou eu que vou, né, dizer o que é certo e o que é errado. Eu tenho as minhas convicções, seguirei defendendo as minhas convicções e não tenho problema algum, vergonha nenhuma de poder repensar e rever e talvez voltar atrás se convencido for por quem for que seja. Então, estou sempre à disposição. Deputado, lhe interrompendo, mas pegando o gancho, retomando a pergunta que foi feita, não existe a preocupação, é feita a reflexão na Câmara dos Deputados sobre a definição de quais são as carreiras de Estado às quais seria outorgada algum tipo de estabilidade. Parece-me que deixar nas mãos de um gestor único, o gestor da União, que no caso é o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, a definição desse rol de carreiras de Estado para uma discussão posterior. O senhor talvez não tenha algum receio de que isso enfraqueça determinadas carreiras importantes do serviço público? Quero deixar muito claro aqui, quem está chegando agora aqui na nossa live, eu sou bacharel em Direito e tenho, acho que todos nós precisamos reconhecer o trabalho que é feito por vários órgãos, né, ligados ao direito. Eu quero dizer aqui que tenho a maior consideração ao Ministério Público, aos nossos tantos amigos, nós temos juízes, agora nós também temos que reconhecer, e quero fazer aqui em teu nome, todos os defensores públicos que muitas vezes não são reconhecidos pelo governo da forma que deveria ser feito. Então, os defensores públicos que têm um trabalho essencial, que é justamente ser um advogado público daquelas pessoas, o português claro para quem nos acompanha, daquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado em todas as áreas, de recorrer muitas vezes a um defensor para conseguir um remédio para o seu filho que precisa. Estou dando aqui um exemplo muito clássico que eu percebo nos anos que tive de jornalismo na Defensoria Pública em Pelotas. Então, é importante que, através de uma lei única, nós possamos ter, né, este reconhecimento e dar igualdade para MP, para defensores, enfim, é importante este trabalho, né, e ser colocado isso já de forma muito inicial nesse debate da reforma administrativa, doutor Lucas. Acho que é importante que a gente reconheça isso publicamente e, obviamente, trabalhe através de articulação política para que isso também seja feito. Pois é, deputado, eu lhe convoco carinhosamente para que se junte à Defensoria Pública nesse aspecto, para que nós possamos reestruturar a visão que existe do Estado brasileiro em relação à importância da Defensoria Pública. Deputado, pulando de assunto... Desculpa, doutor Lucas, só para complementar. Por favor, prossiga. Claro. Muitas vezes a gente falava há pouco da questão social de milhões de brasileiros ou invisíveis ou que dependem do Estado para dar sustento às suas famílias. E o trabalho da Defensoria Pública é justamente para os mais necessitados. É para essa parcela da população que tanto precisa, que está em vulnerabilidade. É algo que eu sempre digo, deputado. Se para o governo, de um modo geral, aquele grupo de pessoas era invisível, para a Defensoria Pública esse grupo era aparente. São os nossos assistidos, são as pessoas com as quais, na maior parte do tempo, nós temos contato direto. E nós verificávamos essa não percepção dos entes governamentais, de um modo geral, dada a ausência de políticas públicas. Para essas pessoas que justamente vêm à Defensoria para buscar algo que deveria ser facilmente obtido, como um medicamento, mas que através de nós, defensores públicos, precisa
bater as portas do judiciário, ou até mesmo pela via administrativa, mas com a provocação de um defensor público, para obter esse bem da vida que é de fundamental importância para a sua dignidade, né? Deputado, aproveitando o gancho da conversa, outro aspecto que eu acho que é muito importante no contexto que nós estamos vivenciando, que diz respeito à judicialização da política, né? O que nós verificamos hoje em dia? Que as questões políticas não conseguem ser equacionadas na via política, na boa conversa, no bom diálogo dentro do âmbito do poder legislativo, ou mesmo na relação entre os poderes, entre o poder legislativo, executivo e judiciário, e acabam sendo levadas para serem decididas nos tribunais. Nós temos o caso agora da questão do processo de impedimento do prefeito de Porto Alegre, temos a situação do governador do Rio de Janeiro, né? Diversos aspectos que não são equacionados na via da política são levados para a justiça. E isso tem uma consequência, né? Que é o povo na rua, muitas vezes, questionando decisões do Supremo Tribunal Federal, que é provocado a se manifestar. Não parte dele as manifestações, muitas delas criticáveis, é verdade, mas outras também decorrentes de uma situação em que é preciso dar uma decisão. E eu faço mais uma consideração. O senhor não vê também, não percebe que está havendo uma politização da justiça também? Passa-se agora a discutir se determinado magistrado, determinado ministro, determinado procurador da República tem ou não proximidade com o governo, é ou não adversário do governo, foi escolhido por tal governo para ocupar o cargo e por isso tem tal ou qual posição contrária aos interesses de quem governa. Eu gostaria que o senhor comentasse essa situação, porque a sensação que se tem para quem vivencia a política, entre aspas, de fora, porque todos nós a vivenciamos de alguma maneira, é de que muitos dos debates que se resolveriam no campo político são levados para o plano da justiça. Eu concordo em gênero, número e grau, doutor Lucas. É impressionante como há essa interferência, né, da justiça na política e vice-versa. Muitas vezes a própria população se confunde, não sabe, mas quem é que faz as leis? É o judiciário? Não, não é. Então, assuntos tão difíceis de serem tratados acabam no STF e não na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que é a casa do povo, que é onde as leis devem sair. Então, isto a gente não percebe hoje em vários temas. Poderíamos falar aqui da questão do aborto no Brasil, e não vou me aprofundar, mas é um tema que cabe ao Congresso Nacional tomar as decisões e ter uma legislação. Hoje o que nós temos é uma garantia do STF, e tem esse caso terrível que aconteceu no Brasil, desta menina, né, que foi violentada, foi estuprada, né, e que ficou grávida, enfim, e essa situação que gerou novamente o assunto veio à tona, como se ele tivesse sido esquecido. Então, o que eu quero dizer é que temas sensíveis da população, eles devem ser tratados na sua área que tem a prerrogativa para isso, que é o Congresso Nacional, que deve, sim, fazer as leis, alterar as leis que estão ultrapassadas, aquelas que em algum momento valiam no Brasil, da década de 80, de 90, e que hoje precisam ser modernizadas, precisa ser feito isso. O que, inclusive, nós estamos fazendo agora, com a ajuda, é verdade, de ministros do STF, nós estamos fazendo uma modernização na lei da improbidade administrativa. Agora, cabe ao Congresso Nacional agir e bater no peito com coragem e dizer, olha, compete a nós tratar destas pautas, destes temas. O Judiciário tem lá, né, carrega a Constituição, precisa defender a Constituição, então exerce um papel importante também. Agora, o que parece que muitas vezes o que nós temos aqui em Brasília é esta vaidade, esta situação de uma briga de poder, uma interferência atrás da outra, e é claro, como que nós vamos exigir ou pedir que a população não saia às ruas, muitas vezes querendo que
apenas uma pessoa diga o que é certo e o que é errado, né? E isso acaba, por Fato. vezes, favorecendo este salvador da pátria que não existe, né? Repito isso. Então, é importante que nós possamos dar a autonomia e liberdade aos órgãos. E quando eu estou falando aqui em Brasília, a gente pode fazer aí uma viagem aos municípios, né? Seja em Porto Alegre, na Câmara Municipal, com a Câmara de Vereadores, em Pelotas, enfim, essa relação precisa existir do Executivo com o Legislativo e também com o Judiciário, né? Porque senão realmente fica muito difícil de exigirmos, né, uma compreensão e que as pautas avancem, que as coisas aconteçam. Nós já vivemos num país muito burocrático, muito pesado, aonde ao natural já se demora a fazer entregas para a população. O que eu acho que muitas vezes o próprio rito, né, deve ser cumprido, e eu respeito, mas esta morosidade, doutor Lucas, ela acaba trazendo uma frustração muito grande para a população. De fato, deputado, a população se ressente de medidas mais eficazes, mais velozes, né? E também carece de, muitas vezes, de uma boa compreensão do papel das instituições. Como o senhor disse, o papel do Congresso. Bater no peito e dizer, não, isso é minha responsabilidade. Vou eu tratar desse tema. Ora, esse caso ocorrido com essa menina que fora violentada, a mim causou uma enorme comoção, e como em muitas pessoas das minhas relações. E o que nós podemos perceber também é que, de alguma forma, a sociedade brasileira está evoluindo. Ora, a legislação sobre o aborto que hoje nós temos, em sua maior parte, veio no Código de 41, no Código Penal de 41, quando lá naquela época já se tinha como algo plenamente aceitável e justificado uma solução pelo aborto naquela situação daquela menina, né? E houve uma comoção, uma excessiva divulgação, um enorme desrespeito com aquela moça e com a condução daquela situação, que fez com que a sociedade brasileira chegasse ao ponto de rediscutir de forma emocionada e, muitas vezes, a meu juízo, irresponsável, uma solução que o direito já nos oferece há muitos anos, que é algo que deveria ser consolidado. Ora, não se trata sequer de uma lei esparsa, é um código, uma codificação. Foi aprovado em sua totalidade, que está vigente há mais de 80 anos no Brasil, né? Então, um pouco me envergonho até enquanto partícipe de uma sociedade que não consegue perceber a necessidade de caminhar para frente, para uma situação de civilidade, em que a situação do aborto precisa ser enxergada com relativa naturalidade, né? E, deputado, aproveitando o gancho também de que o senhor é jornalista... Eu só quero lembrar, doutor Lucas, a conversa está muito boa, o tempo passa muito rápido, só que as lives do Instagram são de no máximo 1 hora, então nós vamos ter que acelerar o nosso bate-papo aí. Vamos atalhar, então. Deputado, 2 palavrinhas. Papel da imprensa na pandemia e depois, se o senhor tivesse a caneta na mão, o que é que o senhor faria para resolver o Brasil? Vamos lá, eu quero dizer assim, doutor Lucas, primeiro ponto, imprensa. Eu, como jornalista, compreendo que a imprensa tem um papel essencial, fundamental para construir uma população crítica. Eu não quero que todo mundo, eu só porque agora, digamos, estou do outro lado do balcão, que todo mundo, ou que a imprensa não me critique. Pelo contrário, eu quero que a população respeite a minha opinião, respeite as minhas convicções, mas que possa, né, divergir. Eu não tenho problema nenhum. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Quem pensa diferente de mim é uma pessoa que pode ser muito minha amiga e que naquele tema pensa diferente de mim. Não quer dizer que em todos os outros assuntos ela também vai pensar igual. A imprensa livre, a imprensa com liberdade para agir é muito bom para todos nós.
É claro que nós não podemos achar que os veículos de comunicação não têm lado. Nós não podemos achar que os veículos de comunicação não têm interesses. Claro que tem. Nós vivemos num país capitalista, onde os negócios de mercado fazem parte. E nós precisamos filtrar. Mas nós não estamos vivendo num país onde existe apenas um veículo de comunicação. Pelo contrário, na palma da mão agora, nós podemos achar milhões e milhões de formas de contatos, de fontes de informação. Então, é importante que a população possa, através de fontes seguras, encontrar aquela informação que melhor lhe conforta ou lhe cabe, né? Então, imprensa livre sempre tem que seguir trabalhando, defendo e sempre seguirei isso, porque nós seremos cidadãos mais críticos com uma imprensa livre para trabalhar. Então, esse é um ponto. Se eu tivesse a caneta na mão, eu poderia agir de tantas formas. Eu não vou fugir à resposta, doutor Lucas. Eu quero dizer que eu trabalhei muitos anos na comunicação, como jornalista, como repórter, e quando eu entrei na Câmara de Vereadores de Pelotas, eu fui eleito vereador em Pelotas, o mais votado da cidade e o mais votado do PSDB do Rio Grande do Sul. No primeiro mês, eu cheguei lá e achei que eu ia resolver todos os problemas de Pelotas, no âmbito, obviamente, legislativo. E eu percebi ali que eu não ia conseguir. E tomei, talvez, assim, um balde de água fria. Criei o gabinete custo zero, eliminei verbas de gabinete, sigo com esta economia como deputado federal. Não é justo, por exemplo, existir uma cota parlamentar para deputado para pagar o meu almoço e o meu jantar. E eu se apresentar uma nota fiscal e ser ressarcido por isso. Eu acho isso um absurdo. Não é isso que eu quero do Brasil, onde tem milhões de brasileiros que não têm o que almoçar e o que jantar. Aí o deputado federal vai lá e é pago com dinheiro público. Não está certo, está errado. Fiz isso como vereador já no início, abrindo mão desses recursos. E eu vi que as coisas não mudam do dia para a noite, da água para o vinho. É preciso ter diálogo, é preciso ter argumentos e apresentar. É o convencimento. Hoje, na Câmara de Vereadores, éramos em 21 em Pelotas. Hoje, somos em 513. Ou seja, eu preciso apresentar as minhas ideias e, mais do que apresentar as minhas ideias de projeto para reduzir a máquina, eu preciso apresentar argumentos para convencer 512 cidadãos brasileiros. 512 deputados federais que muitas vezes não pensam que nem eu penso. Então, a caneta não está na mão, mas a gente precisa ter o argumento na ponta da língua para poder apresentar para os nossos colegas deputados, né, formas de mudar o Brasil. Né? Nós não podemos viver num Brasil que deputados ou quem tem altos salários tenham direito a auxílio moradia ou que tenham o direito à bolsa escola, tendo milhões de crianças sem acesso a uma boa escola. Então, a gente precisa enxergar melhor o Brasil, não viver na bolha que muitas vezes a gente está colocado e enxergar que cortar privilégios, abrir mão de mordomias é essencial. Eu abri mão de uma aposentadoria especial que eu teria direito. É verdade, eu acompanho o senhor. Eu não estava indo contra a lei. A lei me favorecia. Deputado Daniel, cheguei lá e dizia assim, o senhor tem direito a uma aposentadoria cheia de privilégios e regalias. Eu digo, não é certo. Seguirei contribuindo, assim como milhões de brasileiros contribuem para o regime geral, para o INSS. Então, defendo, tenho as minhas convicções, seguirei assim, firme e forte naquilo que eu acredito. Talvez a gente não consiga aprovar todos esses projetos, mas eu tenho certeza que a gente está dando o exemplo que é importante no Brasil, que a gente está tão desacreditado da política. Deputado, o tempo nos pressiona aqui. Eu quero, em nome da Associação dos Defensores Públicos, agradecer de forma efusiva a sua participação. A Defensoria Pública está aberta a Vossa Excelência, que nós possamos aprimorar esse diálogo, lhe parabenizar pelo trabalho. Vossa Excelência merece a maior consideração pelo belo trabalho que vem desempenhando
na Câmara dos Deputados. Recebam um abraço da Associação dos Defensores